Boa noite, nação de Lenço. Como é que vocês estão? Já estudaram a palavra de Deus já hoje? Quando acordaram, já agradeceram a Papai do Céu? Se não agradeceu, vamos agradecer pela nossa vida, pelo nosso respirar, pelo nosso caminhar, pela nossa família, pelo pão de cada dia, né? E estou aqui para convidar você, compartilhar aí esse vídeo aí com quem vocês quiserem, estudarmos ouvindo a voz de Deus. É o guia de estudo bíblico. Tá aqui no canal do YouTube. Espero que vocês gostem, que vocês curtam e também que vocês aprendam também. E eu também estou aqui aprendendo. Que o professor seja o Espírito Santo e não eu. Mas antes de a gente começar, vamos orar. Pega a sua Bíblia também, que eu estou com a minha Bíblia aqui, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, obrigado por tudo, obrigado por mais um dia aqui na tua presença. Estamos iniciando aqui mais um estudo, que esse estudo seja para honrar o teu nome. Desde já te agradecemos, em nome do teu filho Jesus. Amém. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí, pode sentar-se, pega aí também um copinho de água, que iremos aprender a palavra de Deus juntos. Nosso primeiro estudo, esse estudo ouvindo a voz de Deus, ele tem 27 capítulos e juntos nós iremos estudar esses 27 capítulos aqui no canal do YouTube. Você ir à sua casa e eu aqui na minha casa, tá certo? O primeiro tema é a Bíblia Sagrada. Nós iremos falar sobre a Bíblia. Esse livro aqui maravilhoso, esse livro que muda, esse livro que transforma as pessoas. Através da Bíblia, né, através dela, blasfêmios tornam-se reverentes, ébrios tornam-se sóbrios, criminosos tornam-se confiáveis, ladrões tornam-se honestos e adúlteros tornam-se puros. Não venha dizer que você não lê a palavra de Deus, você não vai mudar. Vai mudar sim, porque o Espírito Santo ele transforma a nossa vida. Agora o que é que você está fazendo sem ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia, porque o tempo do fim já está chegando. Jesus está se aproximando pelas nuvens. E nós queremos ver Ele, eu quero ver você também lá no céu. Amém? O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? A Bíblia, ela vem do grego Biblion, que significa livros. A gente vai conhecer aqui um pouquinho da Bíblia, né? Porque ela é assim um livro tão especial, porque ela é o livro mais procurado do mundo e mais vendido também do mundo. É sinônimo de escrituras sagradas. Palavra é a palavra de Deus para nós. Aqui temos umas informações sobre a Bíblia. Contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ela foi escrita por 40 autores durante 1.600 anos. Línguas originais: hebraico, aramaico e grego. Contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Peguei aqui para mostrar a setinha para vocês. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais procurado do mundo. Era traduzida para 2.403 línguas diferentes. E 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, pode procurar na sua Bíblia também aí. Ela diz aqui que toda a escritura é inspirada por Deus. Foi 40 autores que escreveram a Bíblia, mas foi inspirada por Deus. E a nossa primeira pergunta do nosso estudo diz aqui: como Jesus considerava a Bíblia? Como é que Jesus considerava a Bíblia? Como é que você considera a Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 17, versículo 17. O que é que ele vai dizer aqui a nós? Amém? Aqui é assim, ó, procurando aqui, nação de Lenço, desbravadores, eu sou aqui da praia, do clube Praia de Offi, João 17,
João 17, versículo 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja aí, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu li aqui na minha Bíblia, mas eu tenho aqui no slide: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nunca muda, sempre vai ser a palavra verdadeira, sempre vai ser a verdade, é aquela que bate o martelo, dizer assim e assim. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus considera a Bíblia, ele considera a Bíblia como a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Qual a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Vamos lá? Está em Atos capítulo 8, versículo 26. Você também procura aí na sua Bíblia aí para conferir se está tudo certinho, porque o pessoal diz que a nossa Bíblia é diferente. Não sei por que ele diz que a nossa Bíblia é diferente. Mas vamos lá, capítulo 8. Amém, misericórdia. Capítulo 8, versículo 26 ao 31. Vamos lá, o que é que diz aqui para nós? 26. Eu abri João aqui. É o costume do óculos. Não estou acostumado com óculos não. Em Atos. É 4, 5. Capítulo 8, 26 ao 31. Aqui o tema é Felipe e o eunuco. O anjo do Senhor disse a Felipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Felipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele, vindo adorar Jerusalém, e estava regressando ao seu país, e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da Escritura. A passagem da Escritura que ele estava lendo era esta. Esse aqui foi só até o 31. Vamos lá. Então vocês entenderam aí o que foi que o eunuco falou para Filipe, né? Aí como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí para a gente entender a Bíblia, o que é que a gente tem que fazer? Com a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la. Atos capítulo 8, versículo 26 a 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Vamos lá? Estudam e não entendem. Tem muitas pessoas que abrem a palavra de Deus, estudam só o versículo isolado e não procuram entender, não procuram outras passagens para compreender o que ele está lendo. Para entendê-la, alguém precisa ensinar. Para a gente entender a palavra de Deus, a gente tem que pedir orientação a alguma pessoa, pedir ajuda. Não ficar isolado só em um versículo. Qual a maneira correta de estudar a Bíblia? Aí daqui vai marcar verdadeiro ou marcar falso. Está em Isaías capítulo 28, versículo 10. Aqui eu já tenho no meu slide e você procura aí na Bíblia de vocês. Porque é mandamento sobre mandamento,
Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Veja aí o que foi que Isaías disse, que é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então quer dizer que a gente tem que procurar um versículo que complete o outro. A gente lê um versículo, por exemplo, no Antigo Testamento, e a gente vai procurar no Novo Testamento o versículo para poder completar e poder a gente entender o que Deus quer falar para nós. Vamos marcar verdadeiro ou falso? O primeiro diz aqui: comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Isso é verdadeiro ou falso? Comparar os textos que tratam do mesmo assunto. Verdadeiro. Buscar outras passagens que explicam o assunto. Verdadeiro. Estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo. Opa, aí não, aí tá errado. Por que tá errado? Porque a gente, quando abrir a palavra de Deus, quando a gente abrir a Bíblia, nós temos que orar. Nós temos que orar e pedir entendimento, que o Espírito Santo ele nos conduza e nos dê entendimento para entendermos o que Deus quer falar para a gente. Então isso aqui é falso. Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Verdadeiro. Isso é verdadeiro, porque a gente tem que estudar um pouquinho aqui, estudar um pouquinho ali e sair estudando, estudando, estudando. Isso é verdadeiro. Amém? Quarto. Vamos lá para a quarta pergunta. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Poxa, que benefício a gente recebe quando a gente estamos lendo a Escritura, quando estamos lendo a Bíblia? Está em João capítulo 5, versículo 39. O que é que diz? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Isaías capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Amém? Então vamos lá? Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Através da Bíblia encontramos a vida eterna. E ela testifica de quem? Ela testifica de Jesus. Quando ele testifica de mim, então toda a Bíblia ela fala de Jesus. Toda a Bíblia fala do amor de Jesus. Toda a Bíblia ela fala do sacrifício de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Amém? Veja aí, você procurar ler a palavra de Deus todos os dias, você vai encontrar o caminho da salvação. Por isso, não deixe de estudar a palavra de Deus. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Está em João, capítulo 16, versículo 13 e capítulo 8, versículo 32. Vamos ver? Eu tenho aqui no slide, João capítulo 16, 33 diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que há de vir. Em João capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Você quer conhecer essa verdade? Procura Jesus. Procura estudar a Bíblia. Que benefícios práticos advêm de examinar a Bíblia? Vamos lá, o Espírito Santo guia em toda a... Já está dizendo já. Verdade. E é a verdade que nos liberta. A verdade, ela nos liberta de todo o mal. Quem dirigiu os profetas ao escrever a Bíblia? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Homens santos falaram da parte de Deus pelo... Vamos ver?
2 Pedro, capítulo 1, versículo 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Veja como Deus é maravilhoso. Homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Amém? Aí você vê aí, né, que nenhum homem escreveu a Bíblia por vontade própria, né? Eles escreveram inspirado e guiado pelo Espírito Santo. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Aqui a gente vai marcar verdadeiro ou falso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Aqui está dizendo que toda a escritura era divinamente inspirada por Deus. Não é só o Velho Testamento, não é só o Antigo Testamento, e sim a palavra de Deus por completa, de Gênesis a Apocalipse. Qual do texto bíblico é inspirado por Deus? Vamos marcar verdadeiro ou falso. Somente o Antigo Testamento, esse aqui claro que é falso, né? Somente o Novo Testamento, também esse aqui é falso. E muitas pessoas dizem que o Antigo Testamento já passou. Não, não passou. A palavra de Deus não passa. A palavra de Deus sempre vai ser a mesma. A palavra de Deus não tem que modernizar, porque ela foi escrita para o tempo de hoje. Então toda a Bíblia é inspirada por Deus. Esse é verdadeiro. Amém? Que você tenha esse pensamento também, que não é só o Velho Testamento, não é só o Novo Testamento, e sim a Bíblia por completo. Segundo o texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Amém? A Bíblia, deixa eu dar só aqui um comprimento aqui, né? A Bíblia é como um manual. A gente pega o manual, compra algum objeto, compra uma TV, compra um som, compra um celular. A gente compra e muitas pessoas não lêem o manual e acaba com o tempo já se prejudicando. A Bíblia é um manual para a nossa vida eterna. Se a gente não começar a ler a palavra de Deus, nós iremos se perder. Por isso que temos que estudar, temos que ler a palavra de Deus todos os dias. Amém? Vamos passar aqui. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Oh, como é que é isso aí agora? Eu acabei de falar que toda a Bíblia foi escrita, né, por homens, por 40 autores. E por que essa pergunta agora? Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Como é que pode? Vamos ver em Êxodo capítulo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém? Veja aí, qual foi a parte que não foi escrita por autores humanos? Os 10 mandamentos. A lei de Deus, os 10 mandamentos. Essa foi a única parte da Bíblia que não foi escrita por um humano. E sim Deus escreveu com seu próprio dedo e entregou a Moisés. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? E agora, como é que vai ser? Malaquias capítulo 3, versículo 6, Apocalipse 22, 18 e versículo 19. Malaquias diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.
Veja aí. Deus está dizendo aqui que Ele não muda, Ele nunca vai mudar, Ele vai ser sempre o mesmo. Ele sempre vai ter esse amor grande por você. O que é que você está esperando para se entregar a Deus? Em Apocalipse 22:18 diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras de profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Veja aí. Isso é pesado, não? Não está ninguém autorizado a modificar a palavra de Deus. Em Apocalipse 22:19 diz: E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aí vocês percebem, né, que temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos Deus deixou para nós guiar, para nós obedecer. Então, chegou, né, a Igreja Católica e tirou o 4º mandamento e tirou o 2º mandamento, que diz para não adorar a imagem. Não é isso? Então, foi mudado esses 2 mandamentos de Deus. E principalmente o sábado santo, o dia do Senhor. E até hoje a maioria das igrejas, ela segue a Igreja Católica, obedecendo o que a Igreja Católica fala, que o sábado não é mais para ser guardado, e sim o domingo, para adorar o sol. Aí ele colocou o dia do domingo, o dia da família, mas é o primeiro dia da semana, que a gente vai ver no segundo estudo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e no 7º dia Deus descansou, que é o sábado. E os mandamentos de Deus não é para ser mudado, como a gente viu aqui agora. Eu, a todo aquele que ouve das palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhe fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Então, foi aí mexido os 10 mandamentos de Deus. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Malaquias capítulo 3:6. Não. Depois vocês leem aí, né? Malaquias capítulo 3, versículo 6. Apocalipse 22:18 e 19. Como são chamados praticantes de ensino bíblico? Tá? João capítulo 3:17, Tiago 1:22. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, se você está estudando a Bíblia, você está entendendo o que a Bíblia está pedindo, nós seremos bem-aventurados se fizermos o que a Bíblia está nos pedindo. Em Tiago capítulo 1, versículo 22 diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É o que a gente vê, por aí. Não é isso? Muitas pessoas na igreja só ouvindo, se enganando as vós mesmos. Não procura estudar, não procura fazer a vontade de Deus. Muitas vezes está buscando alguma coisa, ninguém sabe o que, mas Deus sabe. Bem-aventurados se praticardes os ensinos da Bíblia. Aqui é uma recapitulação, né, da Bíblia Sagrada, do nosso estudo, que terminamos. Graças a Deus a gente viu aí que a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é um manual para a nossa vida. É um manual para a gente ler e estudar e a gente fazer a vontade de Deus. E como disse Jesus, a Bíblia é a verdade. E bem-aventurado sois se você estudar a Bíblia todos os dias. Bem-aventurado sois se você ouvir a palavra de Deus todos os dias. E para recapitulação temos: para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade.
Muitos estudam, como a gente viu lá no Eunuco e Felipe, muitos estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos o quê? Tirar e nem podemos acrescentar nada às Escrituras. Amém? Que é o compromisso de fé. Aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Ok? Quero dedicar tempo a cada dia para estudar a Bíblia. Ok? Farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida. Aí, se você quiser assumir esse compromisso de fé, se você aceita, se você acha que é de acordo, então você só assinalar um X aí. Aceito toda a Bíblia com regra de fé para a minha vida. Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. Farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida. Amém? Que Deus abençoe você. Terminamos o primeiro estudo. Que procure estudar mais, procure no versículo, pesquise e usando a sua Bíblia. No próximo estudo, nós iremos falar, sobre tudo que existe na natureza expressa a ordem de beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido do mero acaso? Será que tudo assim aconteceu, como o pessoal diz que foi um Big Bang, uma explosão, que tudo explodiu e depois se formou? Não foi assim. Nós iremos aprender no próximo estudo como foi criado essa beleza, essas maravilhas que existem aqui no mundo. Amém? Que Deus abençoe você, que bom estudo. Estude a palavra de Deus, revisem, procurem na Bíblia de vocês também. E, como Deus falou, não tire e nem acrescente nada nas minhas palavras. Amém? Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado por mais um estudo na tua presença. E obrigado também por aprender o que o teu Espírito Santo quis falar para nós. Sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, é a verdade. E sabemos, ó Pai, que foi escrito por homens, mas também inspirado por Ti. Desde já te agradecemos. Nos dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E que abençoe também essas pessoas que estão aí do outro lado estudando, que estão assistindo. Abençoe seu pão de cada dia, abençoe sua família. E seja perseverante. Que, se Deus quiser, nós iremos se ver no céu. Amém? Deus abençoe vocês. Bons estudos. Pratiquem o que a palavra de Deus ordena. Fiquem na paz. Que Deus abençoe a todos.